o lavar os pés. Especificamente no Evangelho de João é-nos mostrado como a água é vida. João 4 diz-nos como, após recebermos aquela vida, ela se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. O capítulo 7, além disso, mostra-nos como a água será como rios de água viva fluindo do interior do homem. No capítulo 13, a água tem outra função. A água não é meramente uma fonte jorrando do nosso interior para satisfazer-nos, tampouco meramente nos acrescenta força para jorrar para dentro dos outros como rios de águas vivas, mas também pode dar-nos refrigério, novos sentimentos e uma nova ajuda. De acordo com a mente humana, parece não haver necessidade do capítulo 13. Os capítulos 4 e 7 seriam suficientes. Há as fontes interiormente e os rios exteriormente. De que mais precisamos? Parece que não há outra necessidade. Paremos, entretanto, e pensemos por um momento. Você nasceu de novo, mas será que ainda sente como se isso não tivesse acontecido? Teoricamente você sabe que a água que o Senhor lhe dá se tornará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, mas às vezes sente que essa fonte de água viva não está mais jorrando? Não disse que estava satisfeito e não tinha mais necessidades, e ainda assim, em algumas ocasiões, não se sente interiormente insatisfeito? Você não sentiu alguma carência, alguma necessidade e insatisfação interior, e sentiu que nada jorrava e fluía para dentro dos outros? Irmãos e irmãs, por que a nossa condição espiritual às vezes inevitavelmente torna-se seca, outras, inevitavelmente deprimida, há a necessidade da água do capítulo 13. A necessidade do lavar os pés. João 13:1 diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O versículo 5 então diz que o Senhor lavou com água os pés dos discípulos. É óbvio que o motivo de o Senhor Jesus lavar os pés dos discípulos não foi por causa do pecado deles, mas porque ele amou os seus, e esse amor não foi o amor inicial, mas o amor até ao fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, e posteriormente, com o lavar dos pés, esse amor foi aperfeiçoado. Por isso, o lavar os pés é uma necessidade. Já que o lavar os pés é a expressão do amor do Senhor até ao fim, é a obra do amor duradouro do Senhor, e está relacionado com a consumação de nossa vida cristã. Por isso, devemos desejar ter um andar adequado diante do Senhor, precisamos saber como receber dos outros o lavar os pés e como lavar os pés dos outros. Em outras palavras, precisamos ter experiências de receber o lavar os pés da parte de outros, bem como experiências de lavar os pés dos outros. O Senhor disse a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se o Senhor não tivesse lavado os pés de Pedro aquele dia, isso significa que não tinha parte com Pedro? Sim, ele teria parte com Pedro. Pedro fora lavado, de modo que o Senhor tinha parte com ele e o teria por toda a eternidade. Porém, se o Senhor não tivesse lavado os pés de Pedro, na comunhão Pedro pareceria não ter parte com ele, como se não fosse capaz de tocá-lo. Devemos lembrar-nos de que a questão de lavar os pés em João 13 não está relacionada ao pecado, mas com vida e poder, é uma questão de frescor de vida. Na Ásia Menor, as pessoas raramente usavam meias, usavam sandálias, de modo que toda vez que andassem, inevitavelmente acumulariam alguma poeira nos pés. Depois de terminarem sua tarefa e irem para casa descansar, eles tinham de lavar os pés. Devemos notar aqui que os pés ficam sujos não por causa do pecado, mas porque tocaram o chão, onde inevitavelmente ficam contaminados com a poeira. O Senhor Jesus aqui não repreendeu os discípulos por terem seus pés sujos, mas porque os amou até ao fim, lavou-lhes os pés. Sujar os pés com poeira não era uma questão de pecado. Se tivesse sido uma questão de pecado, o Senhor Jesus não teria sido capaz de lidar com eles dessa maneira. Ele não poderia lidar com o pecado de maneira tão superficial. Os que conhecem a Deus sabem que os cristãos não devem pecar, mas também admitem que é impossível aos cristãos não sujarem os pés enquanto andam sobre a terra. Até que possamos andar na Rua de Ouro na Nova Jerusalém, nossos pés sempre serão contaminados pelo pó, não importa quão cuidadosos possamos ser ou com que afinco tentemos não ser contaminados.
Só porque nossos pés às vezes são contaminados pelo pó, nossa condição espiritual fica obscurecida e perde seu frescor. Por isso nossos pés precisam ser lavados para que a nossa condição espiritual possa ser restaurada. O fato de o Senhor lavar os pés dos discípulos foi só para tratar com este problema de obscuridade e falta de frescor, não para tratar com o problema de pecado. Tratar com o pecado requer a lavagem do sangue. Precisamos ter o sangue antes de podermos ter a ousadia de ir diante de Deus. Isso, porém, não é suficiente. Embora estejamos sob a purificação do sangue, não necessariamente temos o frescor espiritual. Por isso, ainda precisamos da purificação da água. Depois de nos lavarmos com água, sempre nos sentimos refrescados e bem, e espontaneamente nosso ser é restaurado. O lavar do sangue capacita você a permanecer diante de Deus, mas o lavar da água lhe faz sentir-se refrescado, bem e energizado. Precisamos saber que o poder de Satanás depende do pecado e também da morte. Hebreus 2 nos mostra que o poder de Satanás está com a morte. Seu ataque contra os filhos de Deus visa fazê-los pecar ou sentir-se mortificados. Assim, não só precisamos ser mantidos puros, mas também cheios de vida. Isso não significa que a vida que recebeu ao nascer de novo perecerá e que você tem de ganhá-la novamente, mas significa que a vida em você pode ficar mortificada como se ela não existisse. Frequentemente cometemos um grande erro ao pensar que é suficiente, se possível, guardar-nos de pecar, não sabendo que isso ainda não é suficiente se não tivermos, positivamente, manifestado vida. A obra de Satanás em nós é ou fazer-nos pecar ou fazer-nos sentir obscurecidos, como se nada fosse importante, como se fossemos muito frios, estivéssemos longe de Deus, e como se houvesse um véu de separação entre Deus e nós. Às vezes você pode sentir-se como se não tivesse cometido este ou aquele pecado, mas interiormente você se sente muito frio, não está nem fresco nem energizado. Essa situação é a assim chamada morte. Muitos cristãos simplesmente carecem da vitalidade espiritual. Eles não são particularmente maus, tampouco cometeram algum pecado específico, mas sentem-se apáticos, frios e incapazes de se erguer. Precisamos lembrar-nos que nenhum cristão triste pode lutar contra Satanás. Não só o pecado pode fazer com que você perca o terreno da batalha, mas a tristeza também faz com que perca a base para lutar. Por isso, precisamos guardar-nos não só de pecar, mas também de ficarmos tristes. Essa condição pode ser ilustrada fisicamente. Quando vem às reuniões, quantas vezes traz vida com você e quantas vezes está totalmente sem vitalidade espiritual? Ou, em outras palavras, quantas vezes você vem ativamente e quantas vezes você vem passivamente? Tudo que não é positivo ou ativo é morte. Nas reuniões, não só os que falam precisam ter vida, mas também os que ouvem. Muitos vêm às reuniões tão tristes, tão cansados e esgotados, sem qualquer vitalidade espiritual. Se houvesse um grande número de pessoas em tal situação nas reuniões, o fardo daquela reunião seria muito pesado. Todos se sentiriam incapazes de suportá-la. Assim, toda vez que há uma assim, não só precisamos ser mantidos puros, mas também cheios de vida. Isso não significa que a vida que recebeu ao nascer de novo perecerá e que você tem de ganhá-la novamente, mas significa que a vida em você pode ficar mortificada como se ela não existisse. Frequentemente cometemos um grande erro ao pensar que é suficiente, se possível, guardar-nos de pecar, não sabendo que isso ainda não é suficiente se não tivermos, positivamente, manifestado vida. A obra de Satanás em nós é ou fazer-nos pecar ou fazer-nos sentir obscurecidos, como se nada fosse importante, como se fossemos muito frios, estivéssemos longe de Deus, e como se houvesse um véu de separação entre Deus e nós. Às vezes você pode sentir-se como se não tivesse cometido este ou aquele pecado, mas interiormente você se sente muito frio, não está nem fresco nem energizado. Essa situação é a assim chamada morte. Muitos cristãos simplesmente carecem da vitalidade espiritual. Eles não são particularmente maus, tampouco cometeram algum pecado específico, mas sentem-se apáticos, frios e incapazes de se erguer. Precisamos lembrar-nos que nenhum cristão triste pode lutar contra Satanás. Não só o pecado pode fazer com que você perca o terreno da batalha, mas a tristeza também faz com que perca a base para lutar. Por isso, precisamos guardar-nos não só de pecar, mas também de ficarmos tristes.
Essa condição pode ser ilustrada fisicamente. Quando vem às reuniões, quantas vezes traz vida com você e quantas vezes está totalmente sem vitalidade espiritual? Ou, em outras palavras, quantas vezes você vem ativamente e quantas vezes você vem passivamente? Tudo que não é positivo ou ativo é morte. Nas reuniões, não só os que falam precisam ter vida, mas também os que ouvem. Muitos vêm às reuniões tão tristes, tão cansados e esgotados, sem qualquer vitalidade espiritual. Se houvesse um grande número de pessoas em tal situação nas reuniões, o fardo daquela reunião seria muito pesado. Todos se sentiriam incapazes de suportá-la. Assim, toda vez que há uma reunião, não só os que falam precisam suprir a igreja de vida, na verdade, todos os que vêm à reunião também precisam suprir vida à igreja. Não podemos ser passivos nem por um dia. Toda vez que você é passivo na reunião, está apenas atirando um fardo à igreja. Precisamos saber que o instrumento especialmente utilizado por Satanás para operar na igreja é a morte. Satanás quer tão somente consumir nossa vida e fazer-nos tocar a morte. O Senhor, porém, quer preservar-nos e livrar-nos da morte. Quando nossa condição espiritual torna-se obscura, precisamos ser lavados com água. Assim, o Senhor Jesus quer não só que tenhamos todo o nosso corpo lavado uma vez, mas também tenhamos os nossos pés lavados muitas vezes. Ter todo o corpo lavado uma vez capacita-nos para obter vida. Ter os nossos pés lavados frequentemente é ter o frescor desta vida redimida. Após sermos lavados, a vida. Aleluia! Todos fomos lavados uma vez. Se você nunca teve todo o seu corpo lavado, você não é um cristão. Um dia, ele não só lavou-me com sangue, mas também com água, de modo que eu pudesse obter a vida de Deus, na qual posso tocar Deus e na qual posso tocar o Senhor. Naquela hora isso realmente me fez sentir que havia um reino espiritual. Isso realmente me fez tocar a realidade espiritual e sentir que a morte do Senhor Jesus não era algo que acontecerá 2000 anos atrás, mas uma ocorrência hoje. Isso me fez sentir como se a morte do Senhor Jesus não tivesse ocorrido no Gólgota, mas exatamente aqui. O limite de tempo fora quebrado e também abolido. Somente a realidade espiritual é deixada a esse ao lavar de todo o corpo. Entretanto, quantos cristãos continuam a ter tais sentimentos cheios de frescor, como aqueles que alguém tem após ter o corpo todo lavado? Muitos dizem, se eu tão somente pudesse preservar o meu amor inicial. Muitos dizem, se eu tão somente pudesse ser como era naqueles dias logo após ter sido salvo. Isso significa que não tenho tanto frescor como tinha logo depois de ter tido todo o meu corpo lavado. Por isso precisamos do lavar os pés. Lavar os pés é introduzir você de volta à condição em que estava quando teve todo o seu ser lavado. Lavar os pés pode trazer-lhe o frescor da vida, pode dar-lhe uma nova percepção de vida, pode fazer com que você tenha a sua força renovada, pode trazer-lhe um reavivamento espiritual. Tudo isso advém do lavar os pés. Lavar os pés não só faz com que alguém se sinta purificado, mas também que se sinta bem. Depois que seus pés foram lavados, você sente conforto e sente-se revitalizado. Lavar os pés é simplesmente restaurar nosso frescor espiritual e tornar-nos cheios de vida. Irmãos e irmãs, lavar os pés é algo importante. A restauração da vida e da vitalidade espiritual são aspectos importantes. Lavando os pés uns dos outros. Depois de o Senhor Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, ele também lhes ordenou, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso nos mostra que o lavar os pés é algo que a igreja precisa fazer constantemente. Lavar os pés é o que precisamos fazer uns aos outros. Você já teve tal experiência, um dia sentiu que sua saúde espiritual estava se deteriorando e que sua vitalidade espiritual estava decaindo mais e mais. Você chegou consigo mesmo e não conseguiu nada particularmente errado ou pecaminoso, mas simplesmente sentiu-se muito cansado, sem qualquer energia. Você foi à casa de um irmão. Ele era um bom pregador e pregou para você, mas quanto mais pregava, mais frio você se sentia. Você saiu e foi à casa de outro irmão. Esse orou com você por longo tempo, mas você ainda se sentia do mesmo modo, e saiu novamente. Pouco depois, encontrou-se com um terceiro irmão, que não pregou nem orou com você,
mas simplesmente conversou com você. Por intermédio dessa simples conversação, sem qualquer objetivo definido da parte dele ou da sua, você, por fim, foi revivificado e obteve força. Depois de ouvir ele falar algumas poucas palavras, você pode então cantar hinos. Antes de entrar, estava pesaroso. Depois de sair, você pode dizer, aleluia. Você poderia dizer, aleluia, antes de ir, mas seria de forma relutante muito diferente da de agora. Agora você tocou vida. Esse irmão supriu-o de vida e também lavou-lhe os pés. Lavar os pés é para suprirmos uns aos outros com vida na igreja. Depois de um dia de trabalho na fábrica ou de aulas numa escola, você se sentiu muito cansado e não capaz de animar seu ser espiritual. Você tentou ler a Bíblia, mas não sentiu muito desejo de fazer isso, tentou orar, mas tampouco teve muita vontade de fazer isso. Enquanto está nessa condição, você pode ter vindo a uma reunião ou para casa e encontra um irmão que conhece o Senhor. Quando toca, sente-se revivificado e sente que encontrou Deus. Ele o supriu de vida e lavou-lhe os pés. Ao contatar vida, seu ser espiritual foi restaurado e parecia que você desfrutava novamente de um amanhecer. Isso é o que chamamos de lavar os pés uns dos outros. Entre todas as coisas que os cristãos fazem para se ajudar mutuamente, nada é mais precioso do que lavar os pés uns dos outros, e nada é mais importante do que suprir vida a outro membro do corpo. Se um cristão, que tem cansaço e fraqueza espiritual, vai a uma reunião e sai tão cansado como quando chegou, então a reunião terá sido um fracasso. Assim, sempre que formos à reunião, precisamos levar vida conosco, senão, o fardo da reunião será mais pesado. Todos devem vir à reunião trazendo vida, a fim de que os irmãos e irmãs possam tocar vida. Tão logo toquem vida, a obscuridade espiritual estará terminada. Além disso, eles se tornarão brilhantes e cheios de frescor. Certa vez, numa reunião ministerial, um irmão veio sentindo-se a princípio muito abatido. Ele se questionou para ver se havia algum pecado em particular. Não. Algum problema específico? Não. Entretanto, seu ser espiritual não conseguia erguer-se. Ele começou a orar, Senhor, preciso do suprimento de vida. Mais tarde, outro irmão orou. Aquela oração o supriu e ele começou a brilhar de novo. Isso é lavar os pés uns dos outros. Atos 18:5 é uma palavra muito preciosa, e quando Silas e Timóteo desceram de Macedônia, Paulo foi estimulado com respeito à palavra, darbe, lit. Isso nos mostra que Silas e Timóteo supriram vida a Paulo. Não foi que Silas e Timóteo pregaram a Paulo, mas que sua mera vinda foi suficiente para fazer com que Paulo fosse estimulado com respeito à palavra. Paulo estivera pregando e arrazoando na sinagoga elaborando pela obra, mas após a chegada de Silas e Timóteo, Paulo começou a ser estimulado com respeito à palavra e ficou mais vitalizado por ter recebido novo suprimento da parte deles. Realmente, há muitos com os quais você só precisa ter um toque, e então, ser-lhe administrada a vida. Irmãos e irmãs, devemos buscar isso perante Deus. Ele pode usar-nos como os que ministram vida aos outros. Para ser alguém que sempre ministra vida aos outros, o requisito básico é sermos alguém que sempre recebe o tratamento da cruz. A nossa vida natural tem de ser quebrada pelo Senhor. Se não tivermos o operar interior da cruz, só poderemos ministrar conhecimento e eloquência aos outros, mas se não formos capazes de ministrar-lhes com o nosso espírito, tampouco seremos capazes de ministrar a vida de Cristo aos outros. Se o nosso conhecimento e eloquência forem maiores do que o nosso espírito, a impressão que daremos será do nosso conhecimento e eloquência, não a do nosso espírito. Precisamos viver continuamente diante do Senhor, contatando-o e tendo comunhão com Ele antes de ministrarmos vida aos outros. Precisamos lembrar-nos de que o ministrar de vida é espontâneo e não feito pelo homem. É verdade, precisamos lavar com água, mas essa água não é bombeada por esforços humanos, antes, ela flui da fonte de vida. Se você vive na vida, espontaneamente terá o suprimento de vida e automaticamente lavará os pés dos outros com vida, fazendo-os tocar o Senhor simplesmente por um contato, e fazendo-os sentir o Senhor e tornar-se mais íntimos do Senhor. Precisamos orar para que o Senhor nos conceda graça para atingirmos esse objetivo. Extraído do livro 12 Cestos Cheios. Vatmanei.
Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.